Olá, a dúvida é se é possível nós representarmos de alguma forma na ferramenta Spider o registro do atraso das atividades e, consequentemente, o registro das entregas dos produtos do nosso projeto, dos responsáveis que levaram ao atraso ou ao adiamento, dos atributos dos responsáveis, como motivos, consequências e elementos que venham ajudar mais tarde a entender causas, consequências, impactos e problemas na gestão do projeto. Para isso eu vou criar aqui um projeto exemplo e, a partir da criação, trabalhar o monitoramento e o controle, particularmente o controle, com ações corretivas, registrando também as causas dos atrasos. Arquivo, iniciar novo projeto, documentar e construir. Retomando a gravação, construir um projeto, modelei a EAP da estrutura desse projeto, encontrando dois produtos principais. O produto administração envolve planejamento, supervisão e encerramento, como entrega, e o produto produção nós temos uma casa, uma churrasqueira e uma piscina, sendo a casa com 3 partes principais, a churrasqueira com 2 partes, a piscina com 2 partes, e eu coloquei, aproveitando aqui dentro dessa estrutura, 2 conceitos de marcos e obrigatórios, início e término do projeto. Chamo essa visão de EAP 001, estrutura do projeto, e chamo a essa estrutura inicial de EAP. Dessa forma, vemos na ferramenta a EAP da nossa Casa Feliz. Vou prosseguir agora para a inclusão das atividades, sequenciamento, estimativa de duração, para montar uma proposta de cronograma, a princípio aqui sem restrições. Como comentado, nós temos a EAP, e agora eu estendo a EAP para uma configuração onde é apresentada a quantidade, são apresentadas as atividades, respeitando a codificação da estrutura de EAP, com a sequência estabelecida de produção, com atividades do tipo Hammock supervisão, com a produção prevista em volumes e a unidade de medição criteriosa, com a definição das datas de início e fim de todo o planejamento. Aqui nós vemos a EAP com as atividades, e aqui nós vemos apenas as atividades de produção. Fica claro aqui o conjunto de atividades que compõem o caminho mais longo: planejamento, execução, encerramento, e também é conjunto de atividades que compõem caminhos paralelos de produção para atingir o objetivo final. Esse diagrama apresenta o cronograma de trabalho, etapa do planejamento, em que define-se duração, datas de início e fim de produção. Vamos partir agora para a alocação dos recursos, e vamos dizer que fornecedores de trabalho, fornecedores de serviços são recursos, porque de fato os recursos alocados podem vir de mão de obra própria ou de mão de obra terceira, aí eventualmente até misto. Eu vou colocar aqui todos como fornecedores de serviço. Os recursos foram cadastrados como mão de obra direta, mão de obra contratada 1, 2, 3, e eu encaro como fornecedores. E agora eu posso apresentar um layout ou uma configuração onde seja possível encontrar a participação de cada
a alocação de cada fornecedor dentro do mesmo diagrama, aqui representados pelas barras cor castor, cor marrom. Então, com isso, nós temos um diagrama de rede que produz um conjunto de entregas para esse projeto, e a partir disso nós podemos trabalhar o entendimento de como registrar o desempenho da produção, como registrar o avanço físico, financeiro, eventualmente, e o avanço de produção, registrando as causas dos seus desvios. Como nós vamos fazer isso? Nessa ferramenta, nós temos uma tabela chamada tabela de performance, tabela de desenvolvimento ou produção. Essa tabela está vazia, porque nós acabamos de planejar o nosso trabalho e não começamos a executar, não começamos a realizar nada desse trabalho proposto. A fase de planejamento aqui se encerra, planejamento se encerra, e começamos a etapa da vida do projeto chamada execução. Durante a execução não temos um planejamento. Durante a execução temos um replanejamento. Não confundir planejamento com replanejamento, não confundir replanejamento como uma extensão do planejamento. São trabalhos distintos, equipes distintas e perfis de comportamentos distintos. O replanejamento trabalha com proposta de ações corretivas, preventivas e preditivas durante a execução, num ambiente e num perfil bem diferente do planejamento inicial. Para isso, vamos, gravando esse projeto, definir que a referência de comparação é o próprio projeto. Ou seja, se nós compararmos com a linha de base, com a base de referência, com as grandezas, todas as grandezas, não apenas 5, 7 ou 8, mas todas as grandezas desse projeto, nós vamos poder ver aqui que todos os pacotes têm uma data agora de produção, previstas de produção, e nessa cor cinza temos uma sombra, que seria a base de referência. Para todas as atividades, nós temos uma sombra, que seria a base de referência de produção. Base de referência porque início e término agora são diferentes de início e término da base de referência. Agora são iguais, mas no decorrer do projeto provavelmente serão alteradas em função de realinhamento de metas, correções de desvios, prevenções contra futuros desvios. O planejamento foi encerrado, a base de referência foi gravada, e agora partimos para o andamento, o registro do andamento do projeto. Nessa ferramenta, o registro de andamento, a medição, a apuração dos trabalhos, ela é registrada em tabela específica e também em arquivos específicos. Botão direito, preparação para medição, plano de trabalho a ser produzido de 16/9 a 16/10, ou 15, vamos colocar 16/10. Todas as atividades que deverão ser trabalhadas, medidas, são essas, dentro do previsto original. Aqui nós temos na tela os recursos que atuam e temos as atividades que devem ser produzidas e, consequentemente, teremos os resultados sobre os pacotes. Aqui nós temos volume a ser produzido,
volume que deveria ou deverá ser produzido nesse período e o volume que realmente foi produzido. Medição de produção só acontece por conta de medição de volumes. Medição de produção, medição de projeto não pode acontecer por apenas registro de tempo transcorrido. Não pode acontecer apenas por registro de início e término de produção. Produção é medida em função de início e término da atividade, levando ou não em conta os recursos, medição de início e término de atividades ou de atuação do próprio recurso com mais preciosidade, e também com a medição do volume produzido, da quantidade produzida, quer seja expressa em percentual, quer seja expressa em quantidades a serem produzidas dentro de uma métrica pré-estabelecida. Além disso, medição de produção passa também pela quantidade de horas, não apenas pelas datas de início e término. Passa também pela produtividade do recurso, pela quantidade de recursos, pela carga efetiva de uso, passa também pela quantidade de horas efetiva do recurso. De uma forma mais simplista, da atividade. A medição da produção também passa pelo registro dos custos e dos centros de custeio que foram previstos para cada atividade. E aí nós temos o custo previsto, o custo realmente consumido no período, todo o conjunto de previsto, real e o saldo. Aqui nós temos nas atividades remaining, previsto fazer 40 nesse período de 100. Logo, há um saldo a produzir de 60. Há uma previsão de gasto de horas. Logo, há um saldo de horas e, eventualmente, saldo de horas do recurso ou dos recursos. Nós vamos trabalhar aqui uma extensão desse entendimento em função dos requisitos que foram colocados na questão. Como vamos medir também e registrar os desvios, as causas dos desvios e os responsáveis por essas causas, os responsáveis das causas desses desvios.